Pessoal, vamos lá, continuando. A gente terminou de falar sobre o poder executivo, enfim, as características gerais, competências do chefe, na verdade, do poder executivo, e do poder executivo de uma forma geral, na linha do que a Constituição prevê. E agora a gente vai falar um pouco sobre a administração pública. Como eu já disse para vocês, vocês vão ter um ano inteiro, se Deus quiser, de direito administrativo, onde então vocês vão aprofundar uma série de temas que estão em parte regulados na Constituição e na legislação infraconstitucional também. Mas nós vamos tratar de alguns assuntos, pelo menos fazer uma introdução de alguns assuntos que são diretamente relacionados ao que a gente chama o tema geral da administração pública. Como eu falei para vocês, o poder executivo é, a rigor, apenas o presidente, o governador, o prefeito e tal, eles são o chefe do poder executivo, mas quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de um conjunto, na verdade, mais amplo do que apenas o poder executivo. Então, lembrando, né, o que a gente já mencionou, o poder executivo, a rigor, ele descreve o que a gente chama da administração direta, tanto a União, né, no caso federal, com seus órgãos, subdivisões internas da pessoa jurídica de direito público União, cujo chefe é o presidente da República. A mesma coisa acontece em cada estado, no DF, nos municípios, mas cada ente pode, a Constituição autoriza, criar pessoas jurídicas autônomas, né, independentes, como a gente falou, pessoas jurídicas de direito público, como fundações, autarquias, e pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas e sociedades de economia mista. E essas pessoas jurídicas são independentes, são autônomas e dão forma, dão conteúdo ao que a gente chamou de administração pública indireta. Existem, inclusive, regras constitucionais que disciplinam específicas a administração indireta, e a gente vai falar de algumas delas. O importante é lembrar que a administração pública, portanto, quer dizer, ela engloba isso tudo, a administração pública direta e indireta, e a Constituição estabelece uma série de princípios e regras que se aplicam a ambas, a administração direta e indireta. E há também princípios e regras específicos apenas para a administração indireta e particularmente para a administração indireta relativamente às pessoas jurídicas de direito privado. E a gente já vai chegar lá. Mas a gente vai começar então a ver esses princípios e regras que dizem respeito, se aplicam à administração pública direta e indireta, e na verdade a gente vai ver que a Constituição prevê que uma série de princípios e regras se aplicam à administração direta de todos os níveis federativos. União, estados, DF, municípios. Portanto, do ponto de vista federativo, da autonomia, os estados, DF, municípios, eles não têm um campo tão amplo assim, eles têm alguma autonomia para tomar decisões na gestão da sua administração pública, mas eles não têm uma autonomia tão ampla assim, porque muitas questões já foram definidas pela Constituição Federal. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, a gente falou, só conectando, sobre o Poder Executivo, as competências gerais que o Poder Executivo tem, e um conjunto dessas competências, como a gente viu, envolvia a execução das leis, quer dizer, a prática dos atos necessários à execução das leis, a prestação de serviços que as leis prevêem, e na verdade é isso que a administração pública, de forma muito ampla, né, vai fazer. Quer dizer, a atuação do Estado hoje é amplíssima em muitas áreas, tanto reguladora, quanto na prestação direta de serviços, quanto de fiscalização, quanto de poder de polícia, enfim, o Estado hoje, e aí estou falando do Estado de forma geral, né? A União, os Estados, DF, municípios, cada um na sua competência, mas o poder público de forma ampla, ele tem muitas atuações, quer dizer, tanto a Constituição quanto a legislação atribuem ao Estado muitas competências, e o que a gente vai ver quais são os princípios e regras que se aplicam do ponto de vista constitucional ao desempenho dessas competências, né, o desenvolvimento concreto dessas competências. E vocês podem olhar, quer dizer, a Constituição começa a disciplinar a administração pública no artigo 37 e uma série de outros artigos subsequentes, e há
normas também previstas em outros pontos da Constituição, que a gente vai ver, vai integrar, mas assim, a partir do artigo 37, a gente tem um capítulo que trata especificamente da administração pública. E o artigo 37 caput diz o seguinte: a administração pública direta e indireta, portanto, abarcando todo mundo, não só o ente, né, da União, Estado, DF, município, mas também as eventuais pessoas jurídicas que ele tenha criado. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e aqui é uma coisa interessante porque, eventualmente, de qualquer dos poderes, de eventualmente o judiciário e o legislativo podem, em determinadas circunstâncias, ter pessoas jurídicas autônomas criadas para auxiliá-los ou em função deles, gráfica, por exemplo, do legislativo, né, e, enfim, fundações e tal. Mas o fato é que qualquer, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, dos municípios, portanto, todo mundo, federação inteira, obedecerá aos princípios, e aí a gente vai falar sobre eles, e também ao seguinte: quais são esses princípios que a Constituição enuncia no artigo 37 caput? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem uma série de regras e a gente vai falar de algumas delas. Vamos então começar por esses princípios que a Constituição estabelece como princípios gerais da administração pública, direta, indireta, de qualquer dos entes federativos. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Nós já falamos sobre o princípio da legalidade, como um princípio fundamental, né? E agora já não me lembro se fundamental ou geral, a gente teve aquela discussão, mas enfim, a legalidade, lá artigo 2º, 5º inciso 2º, que é uma decorrência do Estado de Direito. Bom, quando a gente aplica a legalidade à administração pública, a legalidade aqui ela vai concluir o raciocínio do princípio da legalidade como uma garantia da liberdade individual. Quer dizer, o artigo 5º, 2º vai prever que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Quer dizer, a ideia de que a liberdade está garantida, quer dizer, as pessoas podem fazer o que queiram, a não ser que haja uma lei proibindo ou determinando ou obrigando alguma coisa. E aí há, enfim, a conexão democrática com a elaboração da lei, etc, etc. Muito bem. Essa é a perspectiva individual, quer dizer, que visualiza a lei como o elemento que garante a liberdade. Quer dizer, eu só posso ser obrigado a alguma coisa ou proibido de alguma coisa se houver uma lei prevendo nesse sentido. A gente falou que, enfim, o princípio da legalidade hoje é bem mais complicado do que apenas essa afirmação genérica, né? A gente tem toda aquela flexibilização de reserva de lei formal, material, relativa, absoluta, enfim. Essa é a perspectiva do indivíduo em relação à legalidade, mas essa mesma lógica se aplica, em outro sentido, à administração pública, que é basicamente o seguinte: a ação da administração pública, quer dizer, as iniciativas que a administração pública pode tomar, elas têm que estar, de algum modo, fundamentadas, autorizadas pela legislação. E aí, é claro que hoje em dia a gente entende o princípio da legalidade não propriamente como havendo apenas, né, uma lei, mas você pode estar eventualmente autorizado, você, a administração pública, né, autorizado a praticar atos com fundamento direto na própria Constituição. De modo que hoje em dia muitos autores, ao invés do princípio da legalidade, vão se utilizar da expressão princípio da juridicidade, para significar um conceito mais amplo que inclui não apenas as leis, mas a própria Constituição, claro, acima das próprias leis. Mas o ponto é o seguinte: dizer, a administração pública, para agir, ela não pode agir da sua própria cabeça. Ela não pode agir porque ela está afim, digamos assim, tá? Quer dizer, é preciso, um fundamento majoritário. Quer dizer, tem que ter havido uma decisão majoritária, democrática, seja da Constituição, seja da legislação, que autorize, que dê respaldo à atuação administrativa. Porque, veja, a atuação administrativa, em alguma medida, ela sempre vai restringir liberdades, ela sempre vai
mesmo que seja para garantir direitos, se você vai ter restrições à liberdade das pessoas, você vai ter intervenções. De modo que, quer dizer, o que justifica que o administrador público, quer dizer, uma pessoa, um conjunto de pessoas no âmbito da administração pública imponha determinadas obrigações ou crie determinadas estruturas, imponha determinadas políticas, proíba ou autoriza determinadas condutas. O que justifica isso? Algum fundamento normativo, algum fundamento legislativo ou mais amplamente, né? Algum fundamento jurídico no sentido de uma norma elaborada democraticamente. E, portanto, a gente vai ter tanto fundamentos constitucionais como, que é mais comum, fundamentos legais. Então, toda atuação administrativa tem que se reconduzir de alguma forma à juridicidade, à legalidade, né? Mesmo quando há delegação, e a gente falou sobre isso, né? A figura da delegação, inclusive a exigência de que a delegação legislativa eventual, dizer, ela tenha parâmetros, ela não seja uma delegação em branco, dizer, tudo isso é uma exigência de que haja um fundamento majoritário para a atuação da administração pública, e não apenas uma transferência de poder do legislativo para o executivo. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da legalidade. Como a gente já falou, existem níveis ou elementos que vão da ação administrativa que vão estar mais definidos na lei, detalhados na lei, ou que vão estar menos detalhados na lei, ou que a lei vai transferir para a administração pública espaços de decisão mais amplos. Então, a gente vai ter elementos, como a gente disse, mais vinculados, ou seja, elementos em relação aos quais a legislação já define, quer dizer, de forma mais clara, de forma mais objetiva, quando o ato tem que ser praticado, em que contexto, em quais circunstâncias, e outros atos ou aspectos de atos que envolverão um juízo de maior discricionariedade. A gente já falou sobre isso, né? Que, enfim, existem atos, né, profundamente vinculados, existem atos amplamente discricionários e existem muitos atos que têm elementos ou aspectos mais vinculados, mais discricionários. Então, essa mediação vai decorrer das opções legislativas, né? Portanto, o nível de vinculação ou discricionariedade dos vários aspectos, os diferentes atos que a administração vai praticar, vão decorrer das opções, sobretudo legislativas, né? Então, esse é um aspecto para lembrar. Uma outra questão importante aqui é que vocês vão ver nos livros de direito administrativo um princípio da administração que não está explícito aqui no artigo 37, caput, mas que é considerado um princípio implícito e que, na verdade, está intimamente relacionado com o princípio da legalidade, que é o chamado princípio da finalidade. Vejam, o que é isso? Né? Portanto, legalidade, e agora a gente já está falando de um princípio, digamos assim, implícito, que é o princípio da finalidade. A administração pública existe para promover os fins previstos na legislação, quer dizer, fins de promoção do interesse público de forma ampla, né? Vocês vão ver, na verdade, que o interesse público não é uma palavra mágica que autoriza a administração pública a fazer o que ela quiser. Quer dizer, em última análise, o interesse público é promover o interesse das pessoas coletivamente consideradas, né? Portanto, o interesse público não é um conceito etéreo que existe assim fora da realidade e que ao qual o administrador pode dar qualquer conteúdo, não é isso. Então, existe uma discussão importante que vocês vão ver depois sobre essa questão, porque há algum tempo atrás, assim, havia a ideia de uma superioridade absoluta do interesse público. Então, se a administração invocava essa cláusula do interesse público, ela podia fazer qualquer coisa. Não é bem assim. Quer dizer, o interesse, em algumas circunstâncias, a administração pública, para realizar o interesse público, estará sim autorizada a restringir liberdades individuais? Estará. Mas nos termos da juridicidade, nos termos da legalidade, porque, em última análise, o objetivo do Estado, o interesse público, tem que se reconduzir à promoção dos interesses das pessoas, já que o centro é o indivíduo, sua dignidade, seus direitos, o centro do sistema, e não o Estado. Quer dizer, o Estado
os interesses do Estado têm que se reconduzir aos indivíduos. Mas, fechando esse parêntese sobre interesse público e interesse privado, o fato é que a ação administrativa ela tem que se voltar a realizar as finalidades da lei, das leis que ela está executando, em última análise, né? Da legislação, portanto, promover estes fins que as leis e a Constituição consideram relevantes. O que isso tem a ver com o princípio da finalidade? Tem a ver o seguinte, que eventualmente acontece, não é, enfim, implausível imaginar que um agente público, quer dizer, um integrante da administração pública, pratique atos que formalmente estão adequados à lei, mas que são realizados com desvio de finalidade. Então, imagine um exemplo bastante simples, né? Imaginem que um chefe de um determinado setor, ele tem competência legal na administração federal, por exemplo, ele tem competência legal para transferir as pessoas de função, de lugar no país, por exemplo, tendo em conta a necessidade do serviço, tendo em conta, claro, a promoção do melhor interesse público. Então, imagina, sei lá, o Ministério da Fazenda, administração pública direta, tem órgãos ou representações em várias partes do país, vamos supor que seja assim. E o ministro da Fazenda tem competência legal, portanto, é um ato que ele pode praticar, que a lei autoriza ele a praticar, de transferir as pessoas, os servidores públicos federais, por esses postos, digamos assim, do Ministério da Fazenda pelo país afora. Muito bem. E só que imagina que existe um servidor lá do Ministério da Fazenda e, enfim, o ministro ou, enfim, o secretário, seja lá a pessoa que tem a competência, vamos supor que numa festa eles brigaram porque, enfim, um cara deu em cima da mulher do outro, enfim, um exemplo assim bem, bem tosco. E aí a pessoa que tem competência, como uma forma de retaliação pessoal pela confusão, resolve transferir esse servidor, que, enfim, está em Brasília, ou por exemplo, para o Amapá, né? Problema nenhum com o Amapá. E problema nenhum, em tese, com o exercício dessa competência, se houvesse necessidade dessa transferência. Mas, nesse meu exemplo, quer dizer, a transferência, embora formalmente autorizada pela legislação, e com caráter, com um elemento de discricionariedade importante, porque quer dizer, é o chefe do setor que vai avaliar a necessidade e tal, na verdade, no meu exemplo, ela não está sendo usada para realizar a finalidade pública, ela está sendo usada, esta competência legal, para perseguir aquela pessoa por uma razão que não tem absolutamente nada a ver com o interesse público, apenas para tornar a vida daquela pessoa difícil e transferir ela do Amapá para o Amapá sem nenhuma necessidade pública. Esse tipo de situação, que infelizmente pode acontecer, descreve o que a gente chama de desvio de finalidade, ou seja, um ato foi praticado com fundamento legal, em tese, quer dizer, aquela pessoa, na estrutura da administração, tem competência para praticar aquele ato. Que ato? A transferência de um servidor. Só que esse ato foi praticado formalmente, de acordo com a lei, mas não para realizar a finalidade da lei. Quer dizer, houve um desvio de finalidade, houve uma utilização, digamos assim, desviada, abusiva daquela competência legal, que na verdade não tem nada a ver, o uso dela não tá promovendo o interesse público, não tem nada a ver com o interesse público, e sim é uma utilização pessoal para atingir objetivos pessoais. Esse tipo de ato, caracterizado o desvio de finalidade, ele é considerado inválido, porque ele está, na verdade, violando a lei. Quer dizer, ele formalmente está adequado à lei, mas, na verdade, ele está se desviando da finalidade legal. Por isso é que se considera que que a finalidade é um princípio também que se aplica à administração pública, que decorre de forma muito direta do próprio princípio da legalidade, no sentido de que os atos da administração não só devem obediência à forma, né, aos requisitos objetivos que a legislação prevê para os atos, mas também à sua finalidade. Eles têm que ser praticados para promover a finalidade legal e não para promover uma finalidade obscura, que se usa, né, se utiliza da formalidade legal para
promover um fim que não tem nada a ver com a lei. Portanto, a finalidade também é um princípio que decorre da legalidade e que é importantíssimo para a administração pública e há muitas discussões importantes em torno da finalidade, quer dizer, porque infelizmente não é incomum esse tipo de situação em que o administrador utiliza da lei para promover ou perseguir, né, pessoas e tal, ou realizar fins que não têm absolutamente nada a ver com a lei. O segundo princípio que o artigo 37 menciona, depois da legalidade, é o princípio da impessoalidade, tá? Tá lá no artigo 37 caput. O princípio da impessoalidade é, na realidade, uma aplicação no contexto da administração pública do princípio geral da isonomia, né? O que significa a impessoalidade na administração pública? Em geral, a gente visualiza dois conteúdos centrais para a ideia de impessoalidade. O primeiro tem a ver com o tratamento que a administração pública deve dar ao administrado, ou seja, as pessoas que se relacionam de alguma forma com a administração pública. O que significa isso? Quer dizer, a administração pública deve tratar a todo mundo de forma igual. Isso é que é a ideia de impessoalidade nessa dimensão. Quer dizer, eu não posso nem perseguir pessoas, eu, administração pública, eu, administrador público, eu não posso nem perseguir pessoas e nem beneficiar pessoas. Quer dizer, eu usando, né, das prerrogativas da administração pública. Eu tenho que tratar todo mundo de forma igual. Todo mundo de forma igual, até porque eu estou aplicando, né, dando execução à legislação, que também deve, ela em si mesma, garantir o princípio da isonomia, e devo estar dando execução à lei de acordo com as finalidades da lei, não com as minhas finalidades e preferências pessoais, para perseguir quem eu não gosto ou beneficiar os amigos. Então, essa é uma primeira dimensão. E essa dimensão da impessoalidade, ela tem algumas consequências muito claras e muito habituais. E algumas delas são especificamente regulamentadas e a gente, inclusive, vai falar sobre elas. Por exemplo, a regra do concurso público, que a Constituição prevê, ela nada mais é do que um mecanismo pelo qual se organiza a impessoalidade na admissão de pessoal pela administração pública. Quer dizer, como é que a administração pública vai decidir quem que ela vai contratar, né? Como é que ela vai fazer esse processo seletivo de forma geral, né? Bom, ela deve fazer esse processo de admissão de uma forma impessoal. É claro que a impessoalidade e a isonomia, né, não são os únicos objetivos do concurso público. A administração quer também selecionar os melhores, mas simultaneamente ela quer selecionar os melhores de forma impessoal, ou seja, de forma objetiva, de forma que todo mundo seja tratado, que todo mundo que está nas mesmas condições, todo mundo que tem a mesma capacidade, as mesmas habilidades que a administração quer, seja tratado igual. Daí todas as discussões, que a gente vai mencionar algumas, sobre concurso público, sobre a necessidade de você ter avaliações objetivas, que sejam controláveis. Quer dizer, para que isso? Para impedir que a administração pública selecione a partir de critérios que não são objetivos, a partir de critérios que revelem preferências que não são compatíveis com a garantia da isonomia e da impessoalidade. A mesma lógica está por trás da licitação, da exigência como regra geral da licitação. Quer dizer, a lógica por trás da licitação é a mesma lógica por trás do concurso. Quer dizer, por quê? A licitação serve para quê? A licitação serve para que a administração pública selecione a partir de critérios objetivos, isto é, critérios que tratem todo mundo que está na mesma situação da mesma forma, critérios que garantam um tratamento isonômico, que garantam a impessoalidade, garantam que a administração vai contratar com quem é realmente melhor e não com quem o administrador gosta, com quem o administrador tem uma relação, e também que o administrador não vai perseguir quem ele não gosta ou quem, enfim, por qualquer razão, ele tem alguma animosidade. Então, o processo licitatório, assim como o concurso, eles têm uma comunicação muito direta com essa ideia de impessoalidade e isonomia, porque o objetivo deles, sob essa perspectiva, quer dizer, além de conseguir a melhor proposta para a administração, o melhor servidor, o melhor, enfim, funcionário, né, para a administração,
esses mecanismos, essa estrutura do concurso público, a estrutura da licitação, elas visam a justamente garantir a impessoalidade, a isonomia nessas relações da administração pública com a sociedade. Relações de aquisição de pessoal, digamos assim, contratação de pessoal e contratação de outras coisas, de serviços, de obras, enfim, de concessões, etc. Relações que a administração vai ter com particulares, que deve, então, estar sendo orientada pela ideia de impessoalidade e isonomia. Além disso, quer dizer, além do concurso e da licitação, que a gente vai falar mais daqui a pouco, quer dizer, a ideia de impessoalidade ela exige também uma certa coerência da administração pública. Como assim coerência? Quer dizer, a administração pública, uma vez que ela deve tratar todo mundo da mesma forma, se espera que ela seja coerente nas suas respostas. Então, imaginem, por exemplo, que alguém, enfim, formula um pedido de alvará de construção para um determinado município. Quer dizer, apresenta um projeto e pede uma autorização para a construção de um imóvel. E a administração existem as normas de zoneamento e tal, Código de Obras Municipal, e aí o município atende. E aí vamos supor que o município atende todos aqueles pedidos que se adequam, né? Embora haja um nível de discricionariedade, ele atende. E aí chega uma pessoa lá que sabe-se lá por quê, enfim, o secretário não gosta ou a diretoria não gosta e tal, faz um pedido igual, nas mesmas condições, sob os mesmos nomes e é negado, né? Existe a ideia de, é claro que as circunstâncias podem mudar, quer dizer, há muitos elementos que podem levar a decisões diferentes dentro de um mesmo tema, mas a impessoalidade impõe à administração também uma certa coerência, no sentido de que ela deve ter as mesmas respostas para as mesmas circunstâncias, para as mesmas situações. Ela não pode dizer nas mesmas circunstâncias que sim para uma pessoa e que não para outra pessoa. A administração pode até mudar de ideia, ela pode mudar de entendimento e a partir dali ela mudar o entendimento, só que ela tem que mudar para todo mundo. Ela não pode mudar para um e depois voltar atrás e manter o entendimento anterior. E de qualquer forma ela tem que motivar. Então a ideia é a de que a impessoalidade impõe à administração pública também um dever de coerência nas suas relações com os particulares. Se a administração entende que ela tem que dar uma resposta diferente, ela tem que motivar, ela tem que explicar por que esse caso é diferente de todos os outros casos em que uma mesma solução foi dada. Veja, não é a ideia de que haja uma vinculação jurídico-formal das decisões da administração pública ou naquela linha que a gente já falou da regra do precedente do ponto de vista do judiciário, das decisões judiciais. Não é que haja uma vinculação tal qual existe no sistema da common law entre precedentes judiciais, que a gente está aplicando a mesma lógica na administração pública. Não é isso. Não é uma vinculação formal. Você decidiu agora, você agora está obrigado a decidir para sempre assim. Não é isso. Mas há um dever de coerência. Como eu disse, a administração pode até mudar de ideia, pode até entender que ela estava aplicando errado e agora ela deve aplicar de outro jeito. Ok, só que ela tem que fazer isso para todo mundo. O que ela não pode é perseguir pessoas ou beneficiar pessoas e ter um entendimento diferente só para aquela pessoa, só para aquela situação, como uma forma de privilégio ou de discriminação. Então, o dever de coerência é isso, quer dizer, que se espera que a administração se comporte de forma isonômica, de forma impessoal, ou seja, não importa quem é a pessoa que está pedindo, o que importa são os elementos que a legislação considere relevantes para aquela situação. Então, essa é uma primeira dimensão da impessoalidade, mas existe uma outra dimensão da impessoalidade, que é o seguinte: quando a administração pública não são propriamente as pessoas que estão individualmente naquela circunstância prestando aquele serviço, falando em nome da administração. Quer dizer, a administração pública ela tem uma existência autônoma das pessoas que pontualmente estão ali prestando serviço. Então, isso é muito comum quando vocês começarem a estagiar essa dimensão, essa segunda dimensão da impessoalidade, vocês começarem a estagiar, vocês vão ao cartório
E há cartórios em que os processos, na verdade, eu nem sei exatamente como que eles estão organizados hoje, mas antigamente você tinha cartórios em que o processo estava vinculado a um servidor. Então, você ia lá ver em que pé que estava o seu processo, e se a pessoa tivesse de férias, ou sei lá, ficou doente, ou faltou, ou qualquer coisa desse tipo, esse é claro, é novamente um exemplo um pouco tosco, mas só para vocês entenderem. Quer dizer, ninguém sabia nada, ninguém tinha nenhuma informação para dar, porque não, o processo é do fulaninho. Ah, mas o fulaninho, não, então tem que esperar o fulaninho voltar. Esse é um exemplo de não impessoalidade, quer dizer, você não está lidando com a administração, você está lidando com aquela pessoa em particular. Hoje em dia, a maior parte dos cartórios não adota essa organização interna, quer dizer, todo mundo a rigor, perdão, pode, sabe de todos os processos, ou não sabe de nenhum, mas enfim, com a informação eletrônica, você vai lá e a pessoa consegue recuperar a informação e te passar. Então, existe essa segunda dimensão, que é a de que, quer dizer, a relação dos particulares com a administração é a relação com a administração pública e não com pessoas específicas. Isso tem algumas consequências. Por exemplo, a Constituição diz no artigo 37, parágrafo 6º, por exemplo, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que essa previsão aqui do artigo 37, parágrafo 6 significa? Ela consagra o que a gente chama da responsabilidade objetiva da administração pública. Então, se a administração pública me causou um dano, eu tenho o direito de ajuizar uma ação contra a administração pública para haver uma indenização por esse dano que a administração pública me causou, direta e a indireta prestadora de serviços públicos. Eu não vou ajuizar uma ação contra a pessoa que eventualmente o servidor público ou, enfim, o agente público que me causou dano concretamente. Eu vou ajuizar essa ação contra a administração pública. E a administração pública depois, ela é que vai atrás, é isso que significa essa expressão, né? O direito de regresso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a administração pode ir atrás do seu agente que tenha agido com dolo ou culpa. E então a administração vai eventualmente reaver aquilo que ela me pagou como indenização pelo dano que eu sofri contra o seu agente público. Mas eu não vou atrás do agente público, eu vou atrás da administração. A administração que se entenda com o seu agente internamente. Porque a minha relação é com a administração, não é com aquela pessoa. E além disso, quer dizer, eu vou poder ser indenizada uma vez que eu comprove o dano, o nexo de causalidade e tal, mas o fato, a discussão sobre se o agente público em particular estava agindo com culpa, estava agindo com dolo, isso não me interessa administrado, não interessa para o administrado, isso vai interessar para a administração nessa eventual ação de regresso. Então, essa é uma previsão que exemplifica essa segunda dimensão da impessoalidade, quer dizer que os administrados, a sociedade, ela se relaciona à sociedade com a administração pública, como uma pessoa jurídica, e não com as pessoas individualmente que estão, por acaso, naquele momento, falando, né, pela administração pública ou praticando atos em nome da administração pública. Um segundo exemplo que a própria Constituição prevê dessa dimensão da impessoalidade está lá no parágrafo 1º do artigo 37, que diz o seguinte: a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de servidores, de autoridades ou servidores públicos. Então, a ideia é a seguinte: a publicidade governamental, a propaganda governamental, campanhas de informação e tal, elas não podem ser personalizadas na pessoa das autoridades ou servidores públicos. Quer dizer, não é o prefeito fulaninho de tal, ou o governador fulaninho de tal, ou o ministro fulano de tal, ou o secretário fulano de tal. É o município.
o Estado, a União, ou o Ministério disso, ou a Secretaria disso. Quer dizer, então, a ideia de que o agente público, o servidor, o agente, ele não pode se promover pessoalmente, valendo-se para isso da propaganda governamental. Exatamente por isso, porque é o Estado, é a administração pública que está agindo e não aquela pessoa individualmente. Então, é claro que aqui essa proibição tem um objetivo também de evitar, né, o uso, o desvio da propaganda governamental para promoção pessoal, quer dizer, uma forma também de impedir isso, mas ele tem essa dimensão da impessoalidade, na medida em que a ação da administração pública é a ação da administração pública. É claro que há pessoas trabalhando, há pessoas fazendo, mas essa ação ela é imputável à administração pública e não a estas pessoas individualmente. E aí você tem essas consequências que vão impedir, né, o uso pessoal da propaganda, vão prever que o administrado vai eventualmente ajuizar algum tipo de reclamação ou indenização contra a administração pública e não propriamente contra as pessoas, por conta dessa segunda dimensão da impessoalidade. Então, a primeira dimensão envolve tratar aos administrados e todo mundo de forma igual, né, de forma isonômica, de forma impessoal, e é igual aqui, quer dizer, igual nos termos das exigências da lei, quer dizer, no exemplo do concurso público que eu dei, né, que a Constituição regula de forma específica. A pessoa que tem os cursos, a qualificação que o concurso exige não é igual a uma pessoa que não tenha. E, portanto, enfim, o tratamento vai ser diferente. Mas vai ser diferente em função dos critérios e parâmetros que a legislação prevê. E não diferente em função dos humores da administração. Então, essa aqui é a ideia que decorre da impessoalidade. E essa segunda dimensão de que a administração pública enfim, tem uma personalidade jurídica própria e não se confunde, nem pode ser usada pelas pessoas que nela estão pontualmente exercendo as funções. Muito bem. Um terceiro princípio que o 37 caput prevê é o princípio da moralidade. Então, se a gente voltar lá, né, para o 37 caput, a Constituição vai falar princípios da legalidade, já falamos, impessoalidade, e o terceiro é o princípio da moralidade, tá? O princípio da moralidade é um princípio que tem a doutrina encontra uma certa dificuldade de dar à moralidade um conteúdo muito claro. Porque, assim, a ideia de moralidade ela acaba se comunicando um pouco com outras ideias, mas o Constituinte considerou importante separar esse conceito. Então, a moralidade se aproxima, de certa forma, por exemplo, com o desvio de finalidade, que a gente acabou de falar, que decorre da legalidade. Quer dizer, claro que quando o administrador público, ou administradora pública, enfim, usam suas competências legais para atingir um fim que não tem nada a ver com o que a lei prevê, isso é imoral, além de ser um problema de legalidade, porque na verdade você está realizando um ato que não tem a ver com a finalidade legal. Além disso, você tem a questão do uso da administração, das competências, da legalidade para promoções pessoais, né? E aí foi com fundamento no princípio da moralidade, eu já falei sobre isso com vocês, que se entendeu e o CNJ expediu a tal resolução que vedou o nepotismo. Portanto, uma das discussões que foram travadas perante o Supremo quando, né, da DC que discutiu a resolução do CNJ que vedou o nepotismo, uma das discussões era exatamente, a gente já falou sobre isso, a eventual impossibilidade de o CNJ extrair diretamente da moralidade essa proibição ao nepotismo sob o fundamento de que você precisaria de uma lei para isso. E o Supremo entendeu, como vocês já sabem, que não precisava, que a vedação ao nepotismo ela decorria de forma direta do núcleo de sentido da moralidade. E que núcleo de sentido é esse? Quer dizer, a ideia de que você não pode se utilizar da administração pública, pelo fato de que você nela está, para promover os seus
interesses pessoais, da sua família, das pessoas que te são próximas, e aí, mas dá para perceber aí que existe uma comunicação, por exemplo, com igualdade, com impessoalidade, claramente, né? Porque, enfim, o nepotismo, ele é obviamente incompatível com a ideia de impessoalidade. Você tem ali uma certa conexão com disfuncionalidade, um outro conteúdo que, de certo modo, decorre da moralidade é a ideia de boa-fé, né? Quer dizer, a administração ela deve agir de boa-fé com os administrados. Quando ela prevê, por exemplo, ela prevê um prazo, ela não pode descumprir esse prazo, ela precisa justificar, ela não pode tomar uma decisão, dizendo, vai ouvir o administrado, e aí ela toma uma decisão antes do prazo que ela deu ao administrado para se manifestar. Enfim, existem aplicações específicas, mas há uma comunicação, porque nesse próprio meu exemplo, a gente vai ter uma comunicação com a garantia do devido processo legal, ampla defesa e tal. Um conceito que está muito próximo da moralidade é o conceito ou na verdade da imoralidade, da violação à moralidade, é o conceito de improbidade, tá? Que a Constituição usa, dizer, a lei de ação de improbidade, que vai considerar especialmente graves e com penas variadas, e isso vocês vão estudar em direito administrativo, a violação de determinadas condutas que a legislação e a Constituição também exigem da administração. E aí há uma distinção, né, que a doutrina faz e que a jurisprudência faz, quer dizer, que não é a infração a qualquer norma que gera improbidade, quer dizer, a improbidade é uma infração grave e está relacionada com essa culpa grave ou com o dolo, sobretudo, que importa uma violação à moralidade, quer dizer, quando o administrador ele está usando suas competências, seus poderes para benefício próprio, para benefício de pessoas próximas a eles, em detrimento da administração, dos recursos públicos, ou dos bens públicos, enfim. Então, há uma comunicação aí entre moralidade e improbidade, tá? Então, o terceiro princípio do 37 caput é a moralidade. Então, moralidade tem esse conteúdo um pouco fluido, dizer que se comunica um pouco com desvio de finalidade, se comunica com a ideia de boa-fé, é importante, se comunica com impessoalidade, se comunica, claro, com, enfim, fraude, corrupção, etc. Mas aí, a rigor, assim, existem outras normas que preveem isso, proíbem isso de forma específica. Mas é claro que uma fraude, uma corrupção, além de descreverem as condutas específicas que caracterizam fraudes e corrupções, elas também caracterizam uma violação à moralidade. E a ideia de improbidade, que é uma legislação própria, tipificando, vocês vão estudar depois, que está também muito relacionada à ideia de moralidade. Vamos parar aqui e no próximo vídeo a gente continua os outros princípios, que são publicidade e eficiência, os princípios do 37 caput, mas a gente tem ainda outros princípios considerados implícitos da administração pública que a gente vai falar também, ok?